Olá, tudo bem? Imagine você recebendo uma carta de alguém que assina como irmão de Jesus. E nessa carta tem um trecho dizendo assim: olha, se você sabe que deve fazer o bem e você não está fazendo, você está pecando. Bom, muito provavelmente você vai ficar se perguntando: o que é que eu estou deixando de fazer? Ou o que é fazer o bem para o irmão de Jesus? Você vai ter que olhar a carta com cuidado, e a gente está falando da carta de Tiago, irmão de Jesus, lá no capítulo 4. Tiago, ele fala sobre a maneira como a gente se comporta diante de Deus. Sabe, no versículo 4, por exemplo, desse capítulo 4, ele vai chamar a gente de infiéis. Bom, é até possível traduzir essa palavra como adúlteros, que significa você pertencer a Deus e se relacionar com aquilo que não dá glórias a Deus. Você está se adulterando, se oferecendo para um relacionamento com outro que não é Deus. E aí o texto vai começar falando sobre as nossas paixões, sobre as nossas intenções maléficas, os nossos desejos. Por isso somos adúlteros. O texto vai dizer que a gente devia saber que a amizade com o mundo é inimizade com Deus. O texto também vai falar sobre a gente não ter algumas coisas porque a gente pede de maneira muito equivocada. O texto vai falar também que o Senhor Deus, ele tem um zelo especial por nós, porque ele nos deu o Espírito dele. O texto também vai falar sobre a gente não fazer juízo sobre os irmãos, não usar de maledicência. O texto vai falar também sobre o fato de nós acharmos que podemos calcular a nossa vida, podemos determinar o que vamos fazer, como vamos fazer. O texto vai dizer que a nossa vida é como uma neblina. Quem somos nós de achar que a gente pode ir para tal lugar, planejar lucros, fazer acontecer, sem consultar a Deus, sem querer saber o que é que Ele pensa? Bom, diante disso tudo ele vai concluir que se a gente sabe fazer o bem e não faz, a gente comete o pecado. Esse fazer o bem tem uma palavrinha no grego que é kalos, que significa fazer o que é belo. Significa fazer o que inspira a outros. Sabe? É fazer algo que é belo para Deus. É fazer algo que é bom para nós. É fazer algo que inspira aos outros a viverem para Deus. E se a gente não faz isso, a gente peca. Eu sei que a gente vive hoje em um tempo em que o homem tende a ser o centro de todas as coisas e ele busca ser assim. Mas sabe, o centro de todas as coisas é Deus, o Criador dos céus e da terra. Queira você ou não, o Senhor Deus fez você para viver para o louvor da glória dele. Essa é uma verdade. Então nada do que façamos deve ser para nós mesmos. Tem que ser para o louvor da glória de Deus. E se fazemos de maneira bela, com o interior explodindo para fora o bem, isso será bom. Isso vai inspirar vidas. Isso vai te fazer bem. Que o Senhor te ajude a parar de olhar apenas para si mesmo, para as suas perspectivas e intenções, e pensar no que é que dá glórias a Ele, e no que é que cuida do próximo. Que Ele te ajude a pensar nisso e viver isso. Deus te abençoe. Dia bom para você. Vai ficar tudo bem.